Bem-vindos ao Casca de Nós! Eu sou o Fred e se você não viu a primeira parte desse vídeo, eu sugiro que você clique no link aqui, que vai aparecer, antes de continuar este vídeo aqui, porque este é a parte 2, né? E sendo a parte 2, eu entrarei em spoilers. Então, se você não leu ainda Lore Olympus, e se você se importa com spoilers, leia os primeiros 25 episódios, correspondentes ao primeiro volume físico de Lore Olympus. Então volte pra cá. Caso você já tenha lido ou não se importa com spoilers, pode vir comigo. E antes de começar a análise aprofundada, tenha certeza de que você clicou no botãozinho vermelho de se inscrever. E para cada novo inscrito resultante deste vídeo, os meus assistentes Guri e Lily receberão um petisco. Então o que está esperando? Se inscreve aí e seja bem-vindo ao Casca de Nós! E vamos à análise. Começando pela arte, porque o design de personagens deste quadrinho é magnífico. Cada um tem uma forma geométrica correlacionada à sua personalidade, né? O Hades, ele é mais triangular, mais pontiagudo, com o rosto mais quadrado, né? Naquele nariz pontiagudo. Zeus é mais quadrado, com umas bordas arredondadas. Perséfone é basicamente um monte de bolinhas. E assim por diante. Além disso, nós também temos a utilização de cor para cada um dos personagens. E dá pra ver como ela tem um conhecimento muito bom de teoria das cores. Explicando rapidinho o que é a teoria das cores, cada cor comunica algo ao visualizador. Azul, por exemplo, é uma cor fria que é muito utilizada em ambientes mais profissionais, então ele passa aquela sensação de profissionalidade, enquanto vermelho passa mais aquela sensação de paixão, de fogo. E também tem os compostos, né? Quando tu usa, por exemplo, um vermelho com azul. Nós conseguimos ver isso no Hades, por exemplo, que é um cara que passa aquela coisa de distância, né? De ser um cara frio. Porém, quando ele se irrita, né? Os olhos ficam avermelhados, o que contrasta muito bem com o tom da pele azul dele, causando a impressão de ser um vilão. Nós temos essa primeira impressão de Hades, que é uma impressão negativa, porém ao longo dessa narrativa a opinião acaba mudando. O mesmo pode se falar para todos, incluindo o Eros. Então, começando no primeiro capítulo, nós temos a introdução do Hades na sua Lamborghini, conversando com a ninfa Minfi, a Menta. E aí nós temos essa interação interessante deles conversando sobre você vem à festa e ela querendo uma bolsa, né? Então podemos ver aquela relação sugar daddy entre o Hades e a Menta, né? E claramente Hades não está feliz com essa relação. Ele está infeliz. Ele é a única pessoa sozinha da festa, né? Ele não tem nenhuma companhia. Até Artemis, que é uma deusa virgem, né? Uma deusa que gosta de ser sozinha, está acompanhada da Perséfone. E é aí que eles acabam se encontrando, e eles têm aquela paixão à primeira vista. Mas o mais interessante é como essa paixão ocorre, porque ela não é simplesmente, eles se olharam, então, tipo, tudo fez sentido. Não. Aqui a autora utilizou algo muito legal, que foi o uso de outros mitos para induzir a narrativa. Odisseus, o famoso herói daquela história do Homero, a Odisseia, está presente nessa festa. E é claro, Poseidon não fica nada feliz com isso, que acaba resultando num acidente entre ele e a Perséfone, né? E é aí que eles acabam tendo aquele contato visual. Então não foi tipo, eu esbarrei na Perséfone e tá ali ela. Não. Foi tudo muito natural. Além de utilizar outros mitos pra justificar esse encontro. E falando de Poseidon, impressionantemente, Poseidon é o único personagem que a primeira impressão dele é a que fica. O que faz todo sentido. Porque ele é um cara bem superficial, né? Tipo, superficial no sentido de 2D, né? Ele é um personagem bem 2D. Ele não tem camadas como os outros personagens, né? Ele meio que faz o que dá na tela. E tudo isso ocorre de forma muito natural, muito clara, né? Incluindo o sequestro de Perséfone, né? Tá ali Zeus, Poseidon e Hades, os três irmãos conversando. E aí Hades acaba fazendo uma brincadeira, dizendo que a beleza de Perséfone deixa Afrodite no chinelo. E óbvio que isso irritou Afrodite. A Afrodite estava lá digitando no seu celular e acaba escutando essa frase do Hades. E aí, imediatamente, ela chama o Eros. E a primeira impressão que temos do Eros não é nem visual, é por textos. Que aí nós temos aquela tela enorme de celular com a conversa dela e o Eros dizendo que não pode porque ele está conduzindo uma orgia. E aí, então, a primeira impressão que fica da conversa entre ele e a Afrodite é de alguém bem mimado, assim, bem filhinho da mamãe, sabe? Porém, no novo episódio, quando a gente vira a página, a gente descobre que Eros não está fazendo isso porque ele quer. Muito pelo contrário, ele inclusive fala pra mãe que é errado isso, né? E que o plano dela é muito besta. Que é apagar a Perséfone, fazer ela dormir, e aí colocar ela no carro de Hades. E aí, nós já é introduzido um outro ponto da narrativa, né? Um segundo plot, que é
Afrodite tem algo que o Eros quer. Ela está chantageando o Eros. E a gente já sabe que é sobre a Psique. Essa é uma história que é muito legal tu conhecer alguns mitos, como o mito do Eros e da Psique. Não tem problema tu não saber esses mitos. Mas ter esses conhecimentos prévios ajuda bastante a entender o que tá planejando ali. Se tu não sabe o mito da Psique, também é interessante do ponto de vista de criar um mistério, de plantar sementes narrativas que depois darão frutos. Se você não conhece nenhum desses mitos e você leu Lore Olympus, diz aí nos comentários qual foi a sua impressão e qual é a sua impressão. Qual é a sua experiência de ler essa história sem nenhum conhecimento prévio de mitos e da mitologia tanto grega quanto romana. Porque eu realmente me interesso muito quanto a isso e eu quero entender essa experiência assim de alguém que não sabe desses mitos e acaba descobrindo ao longo da história. Que de certa forma é muito legal utilizar esses mitos porque a gente já sabe como a história, como o mito termina. Então a autora tem que ser realmente muito boa no desenvolvimento dessa história. Como ela chega até aquela conclusão. E nós conseguimos ver muito bem isso sendo construído nesse primeiro volume. E aí nós temos um sonho da Perséfone, enquanto ela tá dormindo no carro do Hades. Ela é presenteada pela mãe por uma casa, a mãe dá uma casa a ela. Só que essa casa na realidade é uma gaiola, é uma prisão. E isso resume muito bem todo o arco de personagem da Perséfone nesses primeiros volumes, não apenas no primeiro, mas o que está por vir também. Que é toda a dependência que ela tem da mãe, tanto emocional quanto psicológica, e alguns abusos maternos que podem existir, A gente vê esses temas pesadíssimos sendo trabalhados desde o início, E aí nós temos a interação entre Hades e Perséfone lá no submundo, Hades acaba dirigindo de volta para o submundo, se beber não dirijam, e Perséfone acaba acordando nesse lugar frio que ela desconhece, e sozinha, é um casarão enorme e tá lá ela sozinha. Inclusive a palheta de cor é muito boa, porque a Perséfone ela é uma cor magenta, não chega a ser um rosa, é um magenta. E aí nós temos esse cenário que é escuro, assim, tem tons de azuis que chegam quase a um tom de preto, com silhuetas da estrutura e tudo mais. Nós temos esses tetos enormes e um pontinho rosa bem pequenininho, só para demonstrar toda a grandeza do lugar, mas a solidão também de quem vive lá. Porque como Hades é azul e todo o cenário também é azul, toda a atmosfera do submundo é azul, ele acaba sumindo nesse cenário, o que explica também muito o personagem dele. Então o cenário ajuda a nos comunicar quem Hades é. E aí ela encontra os Cerberus. O Cerberus, no começo, é muito raivoso com ela. Cerberus então começa a mostrar os dentes para Perséfone, e aí Hades veio ao seu resgate. Como ousa ele? Perséfone é uma mulher forte e independente. Ela não precisa de ninguém pra acalmar os Cerberus. Então ela começa a acariciar. E aí a gente vê ela fazendo os Cerberus se submeter aos seus carinhos. É uma coisa muito fofa. E eles começam a interagir, e essas primeiras interações são extremamente naturais. A gente vê o muro deles sendo destruídos e abrindo, eles conseguem ser eles mesmos um pro outro. Com uma camadinha assim de mentira, já que o Hades está saindo com essa menta, a ninfa. Se formos traduzir toda essa jornada, a jornada do herói, nós temos dois protagonistas, dois heróis. Um é Perséfone e o outro é o Hades. E a gente está conhecendo o mundo comum deles através dos dois, da interação dos dois. A gente vê como eles realmente são com eles. Esses primeiros atos da jornada do herói geralmente são mundo comum, que é o que eu cobri até agora, chamado para aventura, a recusa desse chamado, e então um encontro com o mentor para fazer a travessia para o limiar. E o chamado para a aventura é quando aquele paparazzi tira foto da Perséfone saindo da casa do Hades. E aí tem toda uma pequena crise, mas não muito grande, do Hades, o deus do inferno, com uma deusa que é desconhecida, uma deusa menor. Não necessariamente menor de idade, mas com certeza muito mais nova que ele também. Só que nós não focamos nisso, nós focamos muito mais agora na Perséfone. Hades leva ela até Artemis, a casa de Artemis, onde ela está ficando, e logo em seguida o irmão de Artemis chega, e logo em seguida Eros chega para se desculpar pela pegadinha que a mãe dele quis fazer com ele, e ele tentou se explicar porque ele é um bom garoto. Aí ele acaba contando o mito do amor de Psique com Eros, com ele no caso. E é interessante ela ter inserido esse mito aqui, porque ela fez de uma forma que reflete muito bem não apenas a relação entre a Perséfone e o Hades,
mas o que está por vir na história em seguida. As vantagens de ler Webtoon. Existia essa mortal chamada Psique, que diziam ser mais bela que Afrodite. Novamente Afrodite está metida aí no meio. E assim como Perséfone, Afrodite não gostou nem um pouco. E pediu para Eros fazer ela se apaixonar pela criatura mais horrenda que já existiu. Porém, Eros acaba se apaixonando por ela, pois nada é como aparenta ser. Psique é infeliz por causa de sua beleza. Ninguém quer conhecer ela por quem ela realmente é. Os pais querem que ela se case com alguém rico para ter uma vida fácil. Os homens a desejam pela sua superfície. As irmãs a odeiam por causa da atenção que recebe. No fim, ela é uma pessoa que não tem amor, nem dos outros, que tem segundas intenções, e nem por ela, que se odeia por não ser feliz da forma como todos dizem que ela deveria se sentir. Eros acaba se apaixonando por ela, não pela beleza, mas por se enxergar nela, alguém capaz de ser amado pelos outros. Ele então resolve fingir ser a criatura mais horrenda que já existiu e sequestra ela. Assim como Perséfone, Psique tem dúvidas sobre a pessoa que ama. Será que ele não está apenas me usando? Será que ele é como os outros? Estaria ele mentindo? Os momentos que passamos juntos foram nada mais que um acaso para ele? Quem ele realmente é? E as pessoas à volta confirmam essas suspeitas de que sim, ela está sendo enganada, ela está sendo usada, que ele só está usando a sua beleza. Mas assim como nossa primeira impressão está errada, a primeira impressão delas também está. E é sobre isso que fala Lore Olympus. Sobre quem uma pessoa realmente é no fundo. Vocês que estão acompanhando o Lore Olympus agora que voltou, sabem do que eu estou falando. Então é uma história que trata muito do preconceito. Não apenas o preconceito atrelado à aparência das pessoas, mas também o preconceito atrelado à profissão que elas têm. Porque pessoas de direito têm um certo perfil, ou pessoas que fazem design têm outro perfil. São essas quebras de barreira que mostram quem a pessoa realmente é no fundo. E no fim nós vemos que esses preconceitos acabaram com o relacionamento entre o Eros e a Psique. Apesar deles se amarem, apesar deles confiarem um no outro, a falta de comunicação entre eles, assim como o preconceito gerado pela sociedade de como ela deveria agir e o que ela deveria fazer, acabou com esse relacionamento. Porque apesar de tudo que Eros fez pra ela ainda assim sentia medo da criatura horrenda. Ou seja, ela sentia medo do potencial que a sua superfície poderia trazer. Ela sentia medo da superfície que o Eros projetava pra ela. E aí entra Apolo. Como eu quero socar esse cara? Apolo, irmão de Artemis, chega no seu carro dourado, né? Com o seu melhor amigo Hermes, mas Hermes não tem culpa de nada. Hermes é um santinho, é um docinho de coco. E eles passam um dia com Artemis e a Perséfone conversando, né? Pra assistir um filme depois. E Apolo passa o dia inteiro flertando com Perséfone. Mas não é flertando de um jeito legal, como estava sendo com Hades, que ele estava flertando com ela, mas não era tão forçado assim. Ele dava umas dicas e aí ela dava umas dicas de volta. Esse aqui não. Ele jogava pra ela o charme dele e ela claramente dizia não. E ele forçava mais ainda e ela não. E ele forçava mais ainda. A partir daqui eu tenho que fazer um aviso aos espectadores, porque a partir de agora vai ter certos assuntos envolvendo traumas tanto físicos, quanto psicológicos, quanto sexuais. E essa é a parte sexual é o que eu quero reforçar. Um tempo atrás eu tinha feito um vídeo sobre uma história, sobre um mangá, que é um hentai, né? Link logo aqui, né? E é interessante falar do Apolo em comparação com aquele hentai, que é o Metamorphosis, né? Emergence. E é interessante porque nós temos umas cenas muito parecidas, tanto nesse primeiro volume, quanto no primeiro volume desse hentai. Que é um cara, né, se jogando pra cima de outro personagem, então tirando a virgindade dela à força. Rachel mostra tudo isso de uma forma muito respeitosa, bem diferente daquele hentai. Nós vemos que as intenções são totalmente opostas. Uma intenção talvez fosse de deixar a pessoa excitada, talvez não. Aqui é meio ambíguo o que faz o Metamorphosis, justamente por conta da revista que ele está sendo lançado, que é uma revista pornográfica, logo tem que deixar o leitor excitado. E me parece que a história não queria fazer isso, mas foi obrigada a fazer dessa forma por conta da revista que estava saindo. Já Rachel não teve esse problema. Ela conseguiu contar da forma como deve ser contado esse tipo de assunto. Perséfone estava com sono, foi dormir. O Apolo viu que
a Perséfone e a irmã foram dormir, né? Cada uma no seu quarto. E o Hermes estava já dormindo no sofá. Ele se esgueirou pro quarto de Perséfone. Perséfone, já meio dormindo, ela foi acordada por ele. E ele força um beijo nela. Ela imediatamente diz não. E ele força de novo. Mais ou menos como estava acontecendo com os flertes entre eles. O flerte acaba refletindo esse momento. Porque ela diz não. Porém, enquanto ele estava começando a se forçar mais e mais nela, ela começa a perceber, ela começa a pensar. A autora teve um cuidado especial para retratar o momento, como a pressão social a levou a aceitar essa situação com Apolo e como ela demorou para identificar que o que ela sofreu foi um abuso. Tudo isso me faz sentir que há uma verdade nessa história. Que não talvez que a Rachel passou por isso, pode ser que sim, pode ser que não, eu não sei. Ela também não menciona nada disso, né? Mas dá pra sentir que ela já passou por algo parecido, talvez próximo disso. E ela sabe o que ela tá falando, ela sabe o que tá passando com essa história. Porque não foi apenas Apolo que abusou dela, mas ela mostra que a mãe teve um peso enorme para que isso acontecesse. Quando ela está meio adormecida, com Apolo se jogando em cima dela, temos essa linha de pensamento pela Perséfone. Uma porta, ela não estava aqui antes. Esta escolha pode ser minha. Ela é feia, mas ao menos será minha escolha. E é aí que ela se rende. Ela acaba dizendo sim, mas na força, na pressão social também. Porque ela foi pro Olimpo com a promessa de que ela iria ser uma deusa virgem por toda a eternidade. E ela tem toda essa pressão social e toda a pressão da mãe e toda essa vida que ela não teve também por conta da proteção da mãe, que a mãe protegeu tanto, mas tanto, que acabou prejudicando a Perséfone de uma forma inimaginável. Então, ela acabou dizendo sim, não porque ela queria, não porque foi opção dela também, porque aquilo não foi uma opção. Dá pra ver claramente que não foi uma escolha que ela fez sã. Ela estava adormecida, ele simplesmente acordou e começou a beijar ela, e aí ela começou a pensar, ter esses pensamentos de pô, mas isso aqui podia ser eu. Podia ser a minha escolha, pode ser algo que eu vou fazer, não algo que os outros planejaram pra mim, não algo que os outros esperam que eu faça, algo meu. E ela até pensa, isso pode até ser feio. Essa frase assim, ó, toda essa sequência me fez me arrepiar todo. Assim, ó, fico todo arrepiado, porque dá uma raiva muito grande e uma tristeza também. Eu fico lacrimejando só de lembrar da cena, só de pensar nessa cena, porque a gente entende muito bem o lado da Perséfone. E aí, Rachel tenta mostrar o que é abuso, que não é simplesmente a pessoa disse sim, mas a situação meio que obrigou ela a dizer sim. Tu tem toda essa nuance do momento também, que é um erro da Perséfone, definitivamente foi um erro de escolha que ela escolheu fazer, porém não era o que ela queria fazer. E a culpa pelo que acontece não é dela, mas sim das circunstâncias que levou a isso. Então nós temos aqui um exemplo perfeito daquilo que eu tava reclamando no outro vídeo, do vídeo lá do Metamorfose. E é aí que entra Hades, porque Hades também é um cara com traumas, né, com muitos traumas. E a primeira coisa que ela faz é ligar pro Hades. Ela acorda depois de madrugada, começa a chorar porque ela começa a perceber que ela não tá bem, mas ela não sabe porque ela tá bem, porque ela não consegue aceitar que aquilo que ela sofreu foi abuso. Ela não consegue aceitar que não foi escolha dela, né? Ela começa a se questionar. E a primeira pessoa que ela chama pra curar esses ferimentos dela, pra ajudar ela a entender o que tá acontecendo, é o Hades. E aí nós viramos a página, vira o capítulo, é o novo capítulo, e ele abre com Hades criança. Então a primeira coisa que ela mostra, que a Rachel, a autora, mostra logo depois desse terrível crime, é o trauma de Hades. E ele tá lá, uma criança feliz, brincando com sua mãe, e aí ela manda ele se esconder. E o Cronos chega. E tem uma frase, inclusive, muito poderosa nisso aí, que é: você sabe que nós não podemos correr dele. Ele sempre vai alcançar. O tempo sempre alcança. E aí nós temos a briga entre a mãe dele com o pai, e ele se escondendo com medo desse pai. Então ele pega o pequeno Aidonius. E aí nós temos essa imagem do Cronos jogando o Aidonius, que depois vai se chamar Hades, né, para o seu estômago. E aí nós vemos ele ficando em posição fetal por muito e muito tempo. Então ele acorda com uma mensagem, a mensagem da Perséfone. E aí nós conseguimos ver todas as cicatrizes do corpo dele, muito provavelmente por conta das batalhas, né, que ele teve contra os titãs, né, junto com Zeus e com Poseidon. E aí encerra o primeiro volume. Então nós temos uma pequena introdução de como irá evoluir
esse relacionamento do Hades com a Perséfone no primeiro volume. O que eu acho 10 de 10. Assim, ó, muito, muito, muito bom. Porém, esse quadrinho, ele não é baseado apenas na narrativa. A nota não pode ser baseada apenas na experiência digital. É apenas na experiência física. Então, que nota eu dou para o Lore Olympus volume 1, volume físico? Infelizmente eu tenho que tirar muitos pontos por conta da péssima impressão, da diagramação horrível que tem, que tu fica confuso quando tu lê, né? Se você não viu a parte 1, o que você está fazendo aqui, né? Mas eu falo tudo isso na parte 1, então eu tenho que dar, infelizmente, a nota 7 cascas de nozes de 10. Para Lore Olympus, volume 1, volume físico, os 25 primeiros episódios digitais, 10 de 10. Porque, assim, ó, é sensacional a forma como a autora tratou de temas tão pesados, tão pesados, de uma forma tão poética, justa e profunda. Realmente tu sente muito experiência lendo aquilo. E por isso que eu acho que é importante você ler Lore Olympus, você acompanhar Lore Olympus, porque ele não lida apenas com um único trauma. Ele tem vários personagens com vários traumas diferentes, vários tipos de abusos diferentes, e tu entender que você está sofrendo abuso é o primeiro passo para a cura. Então, como Perséfone, nesse primeiro volume, ainda não sabe, ainda não tem a noção de que ela sofreu um abuso. E nos próximos volumes, provavelmente no volume 2, nós vamos ver o processo dela aceitando isso. Ou talvez até não, até o processo dela bloqueando isso, dela ignorando que isso aconteceu, fingindo que jamais aconteceu. Não sei, veremos. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Diz aí nos comentários o que você achou do meu review e deixa um like caso você tenha gostado. Vamos ficar por aqui. Lembrem-se, as árvores somos nós. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você gostou do vídeo, dê um like e comente o que você achou dos capítulos. Quero muito saber a opinião de vocês.